Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o irmão Ramon, do canal A Verdade é uma Questão de Tempo. Pessoal, hoje quero trazer um estudo que eu preparei, tá? Que vai ser muito esclarecedor, né? E revelador também ao mesmo tempo. Por que eu estou falando isso para vocês? Por causa do seguinte, pessoal. Só nesse estudo que eu vou falar, cabem 3 temas diferentes. O primeiro que eu vou falar hoje com vocês, e os outros 2 vai ao ar durante a semana, que envolve a questão do nome Brasil, tá? E também a questão do Quinto Império. Nós vamos destrinchar, né, esse estudo do Quinto Império referente do que se trata, né? De qual posição, localização no mundo o Quinto Império se enquadra. E vocês terão uma grande surpresa, tá? Então, eu vou falar hoje sobre um fato muito interessante, porque o sistema escondeu durante muito tempo, né? E propositalmente, para as pessoas não terem noção, né? As pessoas não terem noção do que se trata, né? A questão de quando Yahushua ele ficou 40 dias e 40 noites sumido. Na Bíblia, o sistema colocou como que ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto, em jejum, e foi ser tentado por Satanás, né? Mas a gente vai ver uma outra versão aqui, que eu acho que essa daqui, pessoal, é a que mais se encaixa, principalmente na questão do que é o Quinto Império e de qual é o propósito, o plano, entendeu, que Yahushua tem para o Brasil. Então, ou seja, esse estudo de hoje vai ser fundamental, entendeu, para abrir o entendimento de muitos, tá certo? Do porquê o Brasil ser a conhecida Terra Prometida, tá certo? Então, pessoal, esse estudo vai estar disponível para vocês no final do terceiro estudo que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Eu não vou disponibilizar agora esse estudo no canal, tá? Da descrição para vocês baixarem. Eu só vou colocar o link desse estudo só no último vídeo, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Todos já viram nas escrituras a respeito do que? Da passagem que Yahushua ficou 40 dias e 40 noites, Salvador, né? Ficou 40 dias e 40 noites no deserto, né? E foi ser tentado. Pois bem, vendo dessa ótica e vendo os livros e a pesquisa, eu posso afirmar para vocês que essa questão de que ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto, andando, vagueando, se preparando e foi ser tentado, isso não passa de história. Ramon, como é que você pode afirmar? Vocês vão ver, pessoal. Vocês vão ver o verdadeiro sentido disso. Por que eu estou falando isso? Porque isso daí foi história contada, pessoal. Não foi desse jeito. Não foi desse jeito, tá? Vocês vão ver aqui agora o que eu vou ler para vocês. Diz assim, ó. Esse trechinho aqui eu busquei do Talmud de Emmanuel. Tá nas descrições dos vídeos, né, que tá no canal. Tem esse livro para ser baixado. Vocês podem ir lá e na descrição vocês vão encontrar ele lá, tá certo? Então vamos lá, ó. Olha o que diz isso aqui, pessoal. Ó, desde dia em diante, aqui está Emmanuel, porque foi a forma que o anjo Gabriel falou para Maria, tá?
Então esse nome aqui, que significa Yahweh conosco, né? Deus conosco, vamos assim dizer, é esse nome, Immanuel, tá certo? Mas o nome dele mesmo é Yahushua, tá? Isso aqui é como se fosse um adjetivo, tá? Então vamos lá, ó. Deste dia em diante, Immanuel não mais viveu entre os filhos e filhas desses humanos da terra. Immanuel foi elevado, olha só pessoal, elevado da terra, e ninguém sabia para onde ele havia sido levado ou o que acontecera a ele. Mas então a luz metálica o desceu entre o norte e o oeste. Guarda isso aí, pessoal. Guarda essas duas localizações. Mas então a luz metálica o desceu, você desceu Yahushua. Mas como assim desceu? Pessoal, ele foi levado em naves. Ele foi levado por naves. Tá certo? Aonde que ele estava? Na Índia, tá? Que eu desconfio muito que é a Palestina, porque não tem... depois eu vou falar para vocês, eu não vou falar isso agora não. Mas vamos voltar aqui. Onde que ele estava, nos arredores de Jerusalém, ele foi levado para as regiões entre o norte e o oeste. Olha só, a luz metálica o desceu entre o norte e o oeste, num lugar onde os anjos guardiões, os filhos celestiais extraterrestres, haviam recebido as diretrizes pelas quais avaliaram o local para os escolhidos, pessoal. Olha isso aí, hein? Olha que informação. Ou seja, Yahushua desceu no lugar escolhido, no lugar para os escolhidos dele, que onde os anjos estão guardando, né? Os filhos celestiais estão guardando. Então Yahushua foi levado até esse lugar. Olha só que interessante, pessoal. Olha só que interessante. Guardar essa informação, né? Que a luz o desceu entre o norte e o oeste, correto? Então, beleza. Vamos voltar agora. 4:4. Assim ele viveu por 40 dias e 40 noites dentre os ventos do norte e do oeste. Pessoal, vento do norte e do oeste, ou seja, ele estava entre a América do Norte e a América do Sul, Brasil. Ele estava entre esses dois lugares. Qual era o lugar? Agora que é o X da questão, que depois de ler isso aqui vocês vão entender. Tá? Porque quando nas escrituras fala a terra do norte, né? A terra do oeste, oeste é a América do Sul, Brasil, e a terra do norte é América do Norte. Então ele estava entre a América do Norte e a América do Sul. É isso. Foi levado para cá. Vamos lá. Durante o seu período de instrução, ele passou os seus dias com os santos sábios do Iarro e com os anjos guardiões, os filhos celestiais, das imensidões do universo. Eles o ensinaram a sabedoria do conhecimento. Eles o ensinaram a respeito dos domínios, tá um nome aqui impronunciável, né? Sobre os humanos terrestres e sobre os seus filhos celestiais das imensidões do universo. Eles também explicaram a ele sobre a onipotência das leis e recomendação da criação dos céus do universo. Então, só essa informação aqui já é bastante interessante, que vocês já conseguem ver a história contada, inventada por Roma, dizendo que ele foi para o deserto ser tentado. Gente, quando eu comecei a unir as informações que eu tinha e ver em livros, né? Depois eu já tinha visto sobre essa questão da ilha Rai Brasil, o que ela significa.
Gente, quando eu vi isso aqui, cara, foi uma coisa assim direta, assim, que deu um estalo na mente, que foi algo assim que uniu os pontos na hora, tá? E não tem como isso ser mentira. Agora, tá vendo aqui, ó, essa ilhazinha aqui, ó, entre verdinho e amarelo aqui, ó, escrito Brasil. Isso aí, ó, ele estava entre, ele parou nesta ilha, com certeza ele parou nessa ilha, chamada Rai Brasil ou Ilha de São Brandão. Vamos lá. Ó, Rai Brasil era uma ilha fantasma que apareceu em mapas antigos entre os anos 1325 e 1800. Na maioria dos mapas foi localizado a cerca de 321 quilômetros ao largo da costa oeste da Irlanda, no Oceano Atlântico. Uma das características geográficas mais marcantes do Rai Brasil sobre esses mapas é que muitas vezes aparece como um círculo com um canal-rio correndo leste a oeste em todo o diâmetro. Histórias sobre a ilha têm circulado em toda a Europa durante séculos, com contos que era a terra prometida dos santos ou um paraíso onde uma civilização avançada viveu. No mito irlandês disse que ela era envolta em névoa, exceto para um dia a cada 7 anos, quando se tornou visível. Conheça um pouco mais sobre essa ilha fantasma misteriosa. Então, ó, muitos nomes designam a famosa ilha, tais como a Ilha Brasil, Ilha do Brasil, Ilha de São Brandão, Ilha Brasil de São Brandão, Rai Brasil ou com S, né, ou Rai Brasil com Z. Por muitos anos, navegadores europeus buscaram por este paraíso movediço, que surgia em meio à neblina. A ilha sempre desaparecia quando alguma embarcação se aproximava. No início do ano de 1300 a 1870, a busca por Rai Brasil foi incessante. A presença de tal ilha é apontada em mapas antigos. Entre alguns podemos citar Anjo da Lorto em 1325, Dulcerte de 1339, o Laurenziano Gadiano de 1351, o Pisigani de 1367, o mapa anônimo de Weimar provavelmente de 1481, o Giraldi de 1426, Beccario de 1426 e de 1435, Juan de Nápoles de 1430, né? E assim vários outros autores aqui. E diz, ó, há mapas catalãos dos anos 1375 e de 1480 que representa a tal ilha, e o Atlas veneziano no ano de 1489 no Museu Britânico apresenta em todas as páginas sobre o Atlântico a ilha mítica. Então, pessoal, não é uma coisa inventada, porque isso já vem de épocas remotas. Tá? Então, isso não é uma fábula, uma invenção, porque isso percorreu em toda a Europa, tá? E foi vista. Eu vou mostrar para vocês aqui que pessoas que circundaram essa ilha, tá? Circundaram essa ilha e escreveram. E o que motivou a descoberta dessa ilha é que depois eles achavam que o país hoje aqui, que tinha esse nome Brasil, eles achavam que haviam encontrado esta ilha mítica, tá? Mas não foi assim. Mas na próxima estudo vocês vão ver. Então já dá para vocês perceberem que não é um negócio inventado de agora, que é uma fábula que não se perpetuou. Não, vocês veem que isso tem mapa até no Museu Britânico que nunca mostraram para as pessoas, né, para o público em geral. Por quê, né? O engraçado, e para vocês verem que isso está em museu, pessoal, britânico, e nem isso eles apresentam para as pessoas, né? Então vamos lá. Comumente encontramos na cartografia medieval
como uma ilha real situada no Atlântico Norte centro-ocidental. Sua presença é registrada em uma data anterior a 1500, sendo o nome dado ao gigante sul-americano relativo à lenda e não à árvore que fornecia pigmento vermelho. Olha aí, o famoso pau-brasil. Até 1624, muitos se aventuraram em busca da ilha do Brasil. Todavia, sua localização inexata dificultava a procura. Situada primeiramente a oeste da Irlanda, passa mais tarde a ser localizada perto dos Açores, onde a atual Ilha Terceira aparece com esse nome. Anterior a 1500, a península fronteira a Angra já designava o nome Monte Brasil, para posteriormente deslocar-se para o sudoeste, nas Caraíbas e por fim estabelecer-se no Brasil, atual país. A presença desta ilha mítica na cartografia fixa o topônimo em data muito anterior a 1500, a data da descoberta oficial das terras de Santa Cruz, o atual Brasil, e invalida de toda a teoria de que o nome estaria ligado ao vermelho do pau-brasil. Tá vendo aí, pessoal? Tá vendo aí? Como eles falam nos livros de história. Ah, não, que o Brasil recebeu esse nome por causa da madeira de tinta vermelha, né? É por causa do pau-brasil que deram origem ao nome Brasil. Mentira! Descarada. É para justamente não despertar a curiosidade das pessoas para saber o porquê que tinha esse nome e qual é o mistério disso. Vocês estão entendendo agora? Vocês estão entendendo, pessoal, o que significa isso? Então vamos lá. Na realidade, aquela data, o Brasil como lugar mítico já estava presente no vocabulário dos povos do Ocidente Europeu há muitos séculos. A lenda havia criado raízes no imaginário do homem europeu. E quando os portugueses chegaram a Pindorama, a beleza da nova terra, ou seja, aqui, né, América, encheu seus olhos. Pero vaz de caminho sua carta bem que poderia ter concluído sem mais delongas a Dom Manuel. Vossa Majestade, Rai Brasil foi encontrada. Expedições à procura da ilha. Em 1480, John Jay Jr. partiu de Bristol, Inglaterra, em uma viagem para encontrar a lendária ilha, só para voltar de mãos vazias depois de passar 2 meses no mar. Em 1481, mais 2 navios, a Trindade e o George, partiram a Bristol em uma expedição para encontrar Rai Brasil. Ou seja, então houveram diversas embarcações, né, foram financiados, né, expedições para encontrar essa ilha. Porque isso não foi daquela época, isso já era muito tempo atrás, antigo, que tinha conhecimento sobre isso, dessa ilha mítica que ela aparecia e sumia. Aparecia e sumia. Isso é verdadeiro, pessoal, isso não é mentira não. Tá? Vamos voltar. Em 1481, 2 navios, né, o Trindade e o George, partiram para Bristol em uma expedição para encontrar Rai Brasil, sem sucesso também. Curiosamente, em 1497, o diplomata espanhol Pedro de Ayala relatou aos reis católicos de Espanha que John Cabot, o primeiro europeu a visitar a América do Norte desde os vikings, tinha descoberto no passado pelos homens de Bristol que acharam Brasil. Alguém de uma das expedições Bristol tinha realmente ou conseguiu encontrar a misteriosa ilha? Provavelmente nunca saberemos. Quase 2 séculos depois, o capitão escocês do mar John Nisbet alegou ter passado em Rai Brasil na sua viagem de França para a Irlanda em 1674. Ele disse ter enviado um grupo de 4 em terra, onde os marinheiros passaram o dia inteiro na ilha. Lá eles afirmam ter conhecido um velho sábio que lhes forneceu ouro e prata. Estranhamente, o capitão disse que a ilha era habitada por grandes coelhos pretos e um mago misterioso que vivia em um grande castelo de pedra construído por ele mesmo. O acompanhamento da expedição foi liderada pelo capitão Alexander Johnson, que também alegou ter encontrado Rai Brasil, confirmando as descobertas de Nisbet.
Nos anos seguintes, Rai Brasil recuaria no anonimato. Como as tentativas de encontrá-lo falharam novamente, cartógrafos começaram a deixá-lo fora a maioria das cartas náuticas. Quando a última vez foi observada em um mapa de 1865, simplesmente notável como Brasil Rock. A última aparição documentada de Rai Brasil foi feita, olha só, em 1872 por Robert O'Flaherty e T.J. Wistrop. Wistrop afirmou ter visitado a ilha em 3 ocasiões anteriores e foi tão cativado por ela que ele trouxe sua família com ele para vê-lo em pessoa. Lá todos eles testemunharam que ela aparece do nada e logo depois desaparece de novo diante de seus olhos. Olha que interessante, né, pessoal? E para vocês verem, voltando aqui lá no texto aqui de cima, que ó, Emmanuel, ou seja, Yahusha foi elevado da terra, ninguém sabia para onde ele havia sido levado ou o que acontecera a ele. Mas então a luz metálica o desceu entre o norte e o oeste. Pessoal, a ilha Rai Brasil está localizada justamente entre o norte e o oeste, pessoal. No Oceano Atlântico. Se encaixa perfeitamente. É a ilha Rai Brasil, o local onde reinaremos por 1000 anos com Yahusha. Não há dúvidas. É a ilha mítica Rai Brasil. É a ilha mítica Rai Brasil. É o local onde reinaremos por 1000 anos com Yahusha. É lá. O lugar dos escolhidos. Vai ser a ilha Rai Brasil. Para vocês verem, pessoal. Olha isso aqui. Mas então a luz metálica desceu entre o norte e o oeste, num lugar onde os anjos guardiões, os filhos celestiais extraterrestres, haviam recebido as diretrizes pelas quais avaliariam o local para os escolhidos. Olha só, haviam recebido as diretrizes pelas quais avaliariam o local para os escolhidos. Gente, isso se encaixa perfeitamente. Isso se encaixa perfeitamente. Agora eu vou ler para vocês, pessoal. No livro, ó, tá tudo aqui. Eu não vou ler tudo isso aqui, porque isso vai ficar muito cansativo, tá? Eu vou ler só essa partezinha aqui, ó. A lenda era muito famosa por aqui e fez inclusive com que muitos pescadores vislumbrados com a ideia da abundância da ilha navegassem no Oceano Atlântico à procura de tal ilha e, claro, não mais voltasse. Muitos textos foram escritos na Irlanda a respeito da tal ilha, e muitos deles ainda podem ser encontrados nas bibliotecas universais do país, ou seja, da Irlanda. Alguns estudiosos acreditam que ela, na verdade, é a América, que faz sentido que antes de Colombo outros povos chegaram lá. Mais do que um simples punhado de terra cercado de água por todos os lados, a Ilha Brasil foi um lugar mitológico, mágico, sagrado, considerado morada de fadas e divindades. O próprio nome viria de um semideus chamado Breazal, considerado o grande rei do mundo que vivia no país chamado Rai Brasil. Rai vem de I, abreviação de Islande, ilha. A Ilha Brasil pode ser vista hoje como uma representação simbólica do chamado Outro Mundo, uma expressão cunhada pelos celtas para explicar o inexplicável. O monte, a morte para eles não significa o fim. A vida continuava neste outro mundo, que ficava em algum lugar aqui na Terra, como a Ilha Brasil, e não no céu concebido mais tarde pelo cristianismo. Que pancada, hein, pessoal? Que forte isso, hein? Ou seja, aquilo lá é o paraíso, pessoal. Essa ilha remonta ao paraíso, tá? Na transição do paganismo para a era cristã, a Ilha Brasil ganhou outros significados e passou a ser considerado como o paraíso terrestre ou a terra prometida dos santos, ou seja, aos santos, né? E foi em busca dessa terra que o monge irlandês São Brandão teria partido numa incrível aventura no início do século VI. O relato da viagem, que segundo alguns pesquisadores teria levado São Brandão e seus companheiros ao litoral da América quase 1000 anos antes de Cristóvão Colombo.
aparecem uma centena de manuscritos no século IX. A fé, a crença e o desejo de encontrar a Ilha Brasil motivaram muitos marinheiros e experientes navegadores a se lançarem ao mar em busca dessa terra tão afortunada. Em 1498, a ilha é mencionada na carta de um diplomata espanhol na Inglaterra, comunicando ao rei da Espanha que várias expedições haviam deixado o porto de Bristol ao longo dos últimos anos, à procura de Rai Brasil. Tudo indica que a Terra Nova, no Canadá, por onde também estiveram navegadores portugueses, tenha sido descoberta numa dessas viagens. Acredita-se que a procura da misteriosa Rai Brasil acabou sendo usada como desculpa por aqueles que saíam furtivamente para pescar em águas até então não muito conhecidas e riquíssimas em peixe. O nome Brasil circulava, portanto, pelos portos e embarcações da Europa, inclusive Portugal, às vésperas da descoberta de Cabral. Tá vendo aí? Aí, há um livro de Gustavo Barroso, que se chama O Brasil na Lenda da Cartografia Antiga, que diz aqui, uns relatos, tá certo? Sobre a Ilha Rai Brasil. Ele encontrou um manuscrito, né, do século IX e escreveu esse livro. Esse livro é considerado como secreto hoje e praticamente, vamos chutar aí, 99,9% dos brasileiros não conhecem esse livro, infelizmente. E diz assim, no meio de todas essas ilhas que portilhavam o mar tenebroso, a do Brasil é das que aparecem nos mais antigos documentos cartográficos. Começa a figurar em cartas e portulanos do século XIV, mais ou menos 150 anos antes de se descobrir a parte da América Meridional, destinada a receber esse nome. Era como que uma ilha caprichosa movediça, que se deixava ver algumas vezes e logo miliciosamente sumia no horizonte, se escondia nas brumas, se afundava nos mistérios do mar. A ilha Aprófitas, ou inacessível, a que aludiam certos geógrafos antigos. Às vezes desdobrava-se em mais de uma. Apareciam nos mapas 2 até 3 ilhas Brasil, ad Brasiliárias insulas, diz um velho documento, para as ilhas do Brasil. Agora, o Brasil de São Brandão. Desde remotas eras, os bardos gaélicos cantavam as delícias de uma terra venturosa no meio do oceano para o oeste, que apelidavam o Macmeld, o país da eternidade, o qual havia sido visitado por vários heróis de seu ciclo de gestas, Condlé, Madwin e Bran, filho de Tebal. Alguns bardos denominavam essa terra as Ilhas Verdes das Correntes, dizendo que o bravo Gafran, filho de Aedan, fora em sua busca e nunca mais voltara. O último dos heróis havia alcançado essas ilhas lendárias e regressado, deslumbrado por suas maravilhosas. Fora o mesmo Bran, filho de Tebal. Não se pôde fugir a um confronto, embora rápido, do nome de Bran, com o do santo evangelizador cristão celta, Brandan, Brandonius, Brandanes ou São Brandão. Ele deu nome à ilha ignota, apostilada desta forma no globo de Martim Berraim. No ano de 565, depois do nascimento de Cristo, São Brandão chegou a essa ilha e observou maravilhado. Ali ficou 7 anos e após tornou ao seu país. Berraim designa a ilha textualmente como Sanbraden. A designação se corromperia mais tarde até este ponto, Zamborondon. Até a época de Cristóvão Colombo, a ilha de São Brandão se manteve nas cartas. Depois começa a desaparecer a pouco. Todavia, ainda se teve no mapa de Ortelius no século XVI. Até então, todavia ainda se vê no mapa de Ortelius no século XVI.
De então por diante, some-se ou passa a surgir no Mar das Índias, em companhia da antiga Cerné. A crença em sua existência foi tal que a procuraram mar adentro ou a identificaram como as verdadeiras. Em pleno século XVI, Thomas Nichols declarava que a Ilha São Brandão era a mesma Ilha da Madeira. No derradeiro quartel desse século, Alonso de Espinosa, governador da Ilha de Ferro, nas Canárias, ouviu mais de 100 testemunhos que tinham avistado a Ilha de São Brandão. Nessa mesma época, declarou que somente tê-la visto, mas nela haver desembarcado o piloto português Pero Velho, afirmando ainda ter encontrado seu solo pegadas de gigante, o que nos traz a lembrança de Ima de São Macuto, com seu gigante ressuscitado, batizado pelo santo e de novo adormecido na morte. Por causa das afirmações de teor de Pero Velho, Fernão de Villa-Lobos, governador da Ilha da Palma, andou a procurá-la em vão. O desejo de encontrar a Ilha de São Brandão só esfriou após a expedição enviada em sua busca no ano de 1604, sob o comando do piloto espanhol Gaspar Pérez de Acosta. Aí, diz isso aqui, Agora, olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui agora, São Brandão e seus companheiros navegaram muito tempo mar afora, rumo ao oeste, ou seja, rumo a oeste, que é o quê? Rumo ao Brasil, essa ilha a oeste. Porque o Brasil hoje em si, pessoal, o Brasil, a América do Sul, ela está a parte oeste do mundo, tá? Então, as terras oeste é o Brasil e a América do Sul, tá certo? São Brandão e seus companheiros navegaram muito tempo mar afora, rumo ao oeste, alimentando-se de orações como um verdadeiro laus perenes, até topar a Ilha Deliciosa, habitada pelo eremita Paulo, talvez o mesmo monge Mernoque, que contava 140 anos de idade e só se alimentava de peixe e água pura. Era a última etapa para se atingir a terra da promissão. O monstro Jascônios, talvez a mesma baleia que guardara o profeta Jonas em seu seio, reapareceu à face do mar e guiou-os até a maravilhosa terra da promissão dos santos. Maravilhosa de fato, grandes bosques, rios, prados floridos para todos os lados, bosques cheios de pássaros, rios cheios de peixes, prados cheios de animais isentos do pecado, gamos brincando com lobos, leoas amamentando cordeiros. Olha isso, hein, pessoal? Ar suave e perfumado, nenhuma nuvem velando a doce claridade do sol, macieiras sempre cobertas de flores, como se fosse abril, sempre cobertas de frutas, como se fosse setembro. Demoraram 8 anos, felicíssimos na terra da promissão, e voltaram não mais guiado pelo monstro Jascônios, mas por um pássaro lindo e amável. Contaram aos povos da Irlanda as maravilhosas que os tinham deixado extasiados. A grande aventura de São Brandão, do Irã Brenan, seduziu todas as imaginações. Houve quem tentasse imitá-lo sem proveito e mesmo que pretendesse ir viver na dadivosa região de que falava. Mas, como se após o regresso do glorioso santo e de seus companheiros, o mar a houvesse tragado, nunca mais foi possível encontrá-la. Assim, nasceu em meados da Idade Média a lenda atlântica da ilha não encontrada, nunca encontrada ou perdida. Encontra-se afinal em celta o radical bra com significado de belo, de esplêndido. Ela lembra o nome da ilha bem-aventurada e prometida dos ciclos de poemas e lendas irlandesas, galesas e bretões. Ilha essa que trazia o apelido atraente de Ro-Brasile ou Rai-Bresale, conforme os dialetos locais. Não será mais provável que uma tenha sido a origem do nome do pau, lá no fundo da velha Índia, e outra a do nome da ilha misteriosa nas terras do Ocidente? Esses dois nomes, no entanto, estavam destinados a se confundirem no futuro, apontando ao mundo a nova terra encontrada pelas armadas dos portugueses. Vinham, sem dúvida,
confundidos já do remoto passado em que a língua dos hindus, na sua forma inicial, era de certo a mesma que falavam os celtas, quando a raiz Bra indicava a ideia abstrata de brilho, de esplendor, depois dividida nas ideias de esplendor puro e de esplendor do fogo material na chama e na brasa. No estudo a que estamos procedendo, porém, a questão não se cifra a etimologia e muito menos ainda a ortografia. Não é a raiz etimológica ou a grafia com S ou Z o que principalmente nos preocupa. O que queremos, em verdade, saber é se, para o nosso país, o nome veio tão somente do pau cor de brasa, de modo simplista e natural, como deixam transparecer, ou se para isso concorreu o elemento ideológico e espiritual condensado na designação de uma famosa ilha lendária, Brasil, a qual, segundo temos visto e ainda veremos, coroava a longa série das ilhas misteriosas semeadas pelas imaginações dos antigos à face do vasto oceano tenebroso, desafiando a audácia dos aventureiros. Então, pessoal, por hoje foi isso. Muito interessante, né? Eu creio que tem muito sentido isso, porque, gente, quando Yahushua ele esteve longe por 40 dias e 40 noites, a gente está vendo no Talmud de Manuel que foi encontrado, né? Gente, é uma outra história totalmente diferente e as coisas começam a se conectar, pessoal. Sabe, isso não é besteira, porque isso tem relatos em diversos mapas antigos, inclusive tem até no Museu Britânico, tem um mapa que está desenhando essa ilha, né? Então, você vê que São Brandão ele esteve nessa ilha por 8 anos e escreveu. Tem escritos dele lá na Irlanda que a gente acabou de ler aqui. Então, pessoal, o local para os santos, né? O local que provavelmente as pessoas estavam à procura, principalmente Cristóvão Colombo, do paraíso perdido, né? Eles estavam atrás da ilha Rai Brasil, pessoal, porque tinham relatos antigos irlandeses falando sobre essa ilha. Então eles estavam à procura. Quando Cristóvão Colombo avista o Brasil, né, o país que vivemos hoje, que provavelmente ele devia ter um outro nome, o que acontece? Ele achou que ele encontrou a ilha, né? Ele achou que encontrou esta ilha. Então, ou seja, quando Portugal também vem para cá, né, ficou maravilhado com as suas belezas, então eles acharam que eles encontraram essa ilha misteriosa, mítica, que no meio do oceano foi descrita por São Brandão. Gente, Portugal veio para cá, não foi essa história de que os portugueses, eles queriam ir para a Índia, mas eles queriam contornar, né, o oceano para chegar mais rápido pela Índia, né? Porque o comércio de especiarias da época, né, havia um monopólio entre árabes e italianos, né, como a história diz. Então Portugal queria descobrir novas terras, ele queria entrar pelas Índias por um novo caminho, uma nova trajetória, circundando o mar, né, para chegar às Índias, né? E aí vem a teoria da Terra Globo, esférica, e aí eles foram encontrar o Brasil, né? Aqui eles achavam que haviam chegado nas Índias e tal. Essa história que a gente aprende na escola durante o tempo inteiro, mas tudo mentira. O sentido era esse, pessoal. Encontrar a ilha Rai Brasil, ou seja, que era a ilha paradisíaca, que era o paraíso terreal, que era a cada 7 anos ela aparecia e depois sumia. Então eles estavam atrás dessa ilha que eles queriam estar também lá. Então, quando Portugal vem para cá para procurar essa ilha, quando eles avistam, eles achavam que eles haviam encontrado a ilha.
mas eles pararam aqui nessa terra aqui que hoje é um país chamado Brasil. Então eles achavam que eles haviam encontrado a Ilha Rai Brasil. A gente vai ver no próximo estudo, a gente vai ver a confirmação disso. Tá certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tá certo? Então não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Se inscreve no canal, tá? Dê o like, tá? Ative as notificações para o YouTube notificá-los a respeito de mais vídeos novos que vai ao ar e que vocês possam também passar essas informações adiante para seus allegados, familiares, quem vocês gostam, tá certo? Então um grande abraço, fiquem todos na paz de Arusha e até breve com mais um estudo sobre esse tema desse material que eu preparei para vocês. Um grande abraço e até breve.